o verdadeiro povo de Deus tem que estar preparado para fazer a defesa do Evangelho quando todo mundo estiver contra nós, quando todos estiverem contra a verdade presente, quando todos estiverem contra a verdadeira doutrina deixada pelo nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. E eu quero iniciar então, vou colocar aqui um pequeno vídeo, esse vídeo vai estar o link depois disponível para quem quiser conferir, e eu vou citar as palavras que são ditas aqui, nesse caso, pelo Michelson Borges, um pastor adventista, ele falando sobre os dissidentes. Eu vou repetir as palavras dele. Somos convertidos, toda a história de nossos descendentes, da nossa família, elas acabam sendo afetadas por isso. Paulo incentiva no verso 16 o cumprimento fraterno entre os irmãos. Naquela cultura, naquele caso, era o beijo no rosto. Veja, ele inicia dizendo, que Paulo incentiva o ósculo santo, que naquela cultura era feito desse jeito. Mas hoje, diz ele, nós temos o aperto de mão, etc, etc, etc. Vamos seguir um pouquinho mais. Alguns países do Oriente, e a nossa cultura, o aperto de mão, o abraço, ele equivale a essa saudação. Não é uma ordem, não é uma lei. Então, ele está dizendo que já o ósculo santo, ele depende muito da cultura. Não é uma lei, não é uma ordem do Senhor. Sigamos um pouquinho mais. Mantenha isso em mente. Ele diz que nós temos que nos saudar, temos que nos cumprimentar. 17. Devemos manter distância daqueles que mantêm divisão na igreja e causam escândalo. Temos algo mais importante para fazer. E aqui, quero ler a partir do 17, para você contrastar o que ele havia dito antes, daqueles que promoviam apenas a unidade, a união, que cuidavam um dos outros. Igrejas que saudavam umas às outras, portanto, você percebe uma unidade cristã. Já no verso 17 e seguintes, a gente lê assim: irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que foi ensinada pelos apóstolos. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio vento, ou seja, sua própria vontade. Com palavras suaves e lisonjas, enganam o coração das pessoas mais simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então, note o contraste, diz ele, pessoas que promoviam a união e a unidade e pessoas que promoviam a discordância, a dissidência, as divisões. E é assim mesmo que Satanás se alegra, porque ele quer dividir para conquistar. Quanto mais espaço ela da igreja, quanto mais divisões e dissidências houver, mais fraca ela será. Não é preciso avançar muito mais aqui. O que ele está defendendo é que os dissidentes, em primeiro lugar, os dissidentes, eles causam essa divisão da igreja, certo? Então ele está defendendo, claro, a igreja adventista do sétimo dia e diz que esses que hoje são dissidentes, eles causam essas divisões, etc, etc, etc. Agora, eu quero que você note o seguinte, vamos ler realmente e entender o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui de forma muito clara. Quão simples está escrito, o que ele realmente escreveu, e não o que o Michelson Borges defende. Tá? Ele coloca, inclusive, a igreja ali. Vamos ver se é isso. Tá? Então, Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos. Vamos lá. Dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Então, vejam bem. Promovem dissensões contra a doutrina que foi aprendida. É curioso notar isso. Não é uma dissensão contra a igreja. É uma dissensão contra a doutrina. Ou seja, você se levanta porque você não concorda com a doutrina que a igreja hoje está ensinando. Então você é um dissidente, mas aí é que está. Essa palavra dissidente, como ela deve ser vista? Veja, de novo. Rogo aos irmãos que noteis os que promovem. É para notar os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que nós aprendemos. Não é exatamente o que estamos tentando fazer? Notar e fazer com que os membros, que as pessoas que estão dormindo, esses simples que Paulo cita, para que eles despertem para ver quem está causando escândalo e quem está causando a verdadeira dissensão contra a doutrina. Quem é que está contra a doutrina hoje que foi aprendida? Quem é que está contra a doutrina que os pioneiros levantaram no passado? Somos nós ou é a pseudo-igreja moderna de hoje? Quem é que está realmente causando esse problema? Vamos ler um pouco mais. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, ide e fazei ensinando o que eu vos tenho ensinado.
Não é o que a igreja manda ensinar, contrariamente ao que os apóstolos ensinaram. Vamos de novo. Mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos simples. Eu não tenho visto o povo leigo com lisonjas e palavras suaves. O que eu vejo é o contrário. Palavras firmes, palavras claras e por vezes até duras. Por quê? Porque o nosso testemunho tem que ser um testemunho direto. Não com lisonjas. Não é fazendo, infelizmente, o que muitos fazem hoje, com uma política de, entre aspas, boa vizinhança, que você vai levar as pessoas para o verdadeiro e puro evangelho. E é curioso notar também essa questão do ósculo santo, que ele coloca não como uma ordem do Senhor. Vamos ler um pouquinho mais? Vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 20. 1 Coríntios 16, versículo 20. Lemos, simplesmente. Vejam. Paulo aqui inspirado por Deus. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Peraí, o que Paulo está então dizendo? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Alguém poderia dizer, não, mas isso aí não é tema para salvação, isso não é. Não, nós estamos entrando aqui. A questão é, o cristão de verdade vive de toda a palavra que sai da boca de Deus ou não? Isso aqui está linkado com uma cultura? Isso tem a ver com a cultura ou tem a ver com aquilo que Deus está pedindo através do seu servo inspirado? Então, Paulo, inspirado, diz, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Eu posso ficar com o que diz Paulo e posso ficar com o que diz o Michelson Borges. Eu tenho que escolher. De qualquer maneira, um está falando a favor do evangelho, aquilo que o evangelho ensina. Outro está falando doutrina de homens. Outro está simplesmente dizendo que isso é uma questão de cultura. A Bíblia não diz em momento nenhum que isso é uma questão de cultura. Paulo está falando, inclusive, aqui, incluindo os gentios, porque todo aquele gentil que dizemos hoje, que em algum momento ele se converte ao evangelho, ele deve considerar as palavras que são dadas através dos profetas, dos servos de Deus. 1 Tessalonicenses também, capítulo 5, versículo 25 e 26. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Então, peraí, de novo, o apóstolo Paulo, ele está sendo aqui bastante claro e bastante simples. Não há segredo quanto a isso. Simplesmente ele diz, saudai a todos com ósculo santo. E é curioso notar que esses movimentos leigos que estão levantando hoje, pelo menos o ministério nosso, tem ensinado isso. A verdade sobre o fim tem ensinado. E nós automaticamente nos saudamos com o ósculo santo. Não fazemos disso uma guerra, é verdade. Mas cumprimos o que o apóstolo inspirado tem ensinado os cristãos a fazer. E é natural. Se o pai saudou o seu filho com o ósculo santo, se este é o cumprimento dos verdadeiros irmãos, por que não fazer? E mais, Primeiros Escritos, na página 15, também mostra algo bastante interessante. Diz assim, foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado, que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com o ósculo santo e adoraram a nossos pés. Que curioso, aqui ele coloca, a inspiração coloca o lava-pés e o ósculo santo. É curioso que a igreja hoje adota o lava-pés, mas tem deixado de lado o ósculo santo. Exatamente por este tipo de pregação, este tipo de ensino, que diminui a importância do ósculo santo. Esse é o problema, não é? Por quê? Não dão a devida importância à palavra de Deus. Se Deus diz que é para saudar com o ósculo santo, e não é Paulo, é Deus dizendo, há uma razão para isso. O Senhor sabe por que nós devemos nos saudar assim. Ele sabe, ele conhece a natureza humana muito melhor do que nós. Nosso coração é enganoso. E o coração enganoso vai dizer, não, isso aí é uma questão de cultura. Mas o coração submisso a Deus, ele aceita o que Deus diz. Deus diz, saudai o Senhor, eu não entendo, mas eu vou saudar com o ósculo santo. E é curioso de novo, que nós naturalmente adotamos isso, sem fazer uma guerra. Eu, quando encontro meus irmãos e minhas irmãs, que há tempos não vejo, é natural. Eu não fico dizendo, não, você tem que me dar um ósculo santo, porque está escrito. Não, acontece naturalmente com aqueles que hoje estão sendo inspirados por Deus. Porque Deus está dizendo que é para saudar assim. Simples assim. A grande controvérsia, página 50, grande controvérsia, leio, página 50, vou ler um pequeno texto aqui e a gente inicia o aspecto da dissensão. Vejam só. A história do povo de Deus, durante os séculos de trevas que se seguiram depois de implantada a supremacia de Roma, está escrita no céu, mas tem pouco espaço nos registros humanos. Poucos vestígios de sua existência podem ser encontrados, exceto nas acusações de seus perseguidores. Preste atenção agora. Era política de Roma, peraí, como é que é?
política de Roma remover cada traço de dissensão. É Roma que não quer a dissensão. É Roma que não quer a verdadeira dissensão. Por quê? Porque ela sabe que a dissensão é levantada por dissidentes que estão buscando ensinar a palavra de Deus. E a dissidência acontece quando? Quando você não concorda. Você é um dissidente quando você não concorda com as doutrinas de Roma. Que é exatamente o que os dissidentes de hoje estão fazendo contra a política e as doutrinas de Babilônia que têm se infiltrado na igreja adventista. Vamos ver se é assim. Poucos vestígios de sua existência podem ser encontrados, exceto nas acusações de seus perseguidores. Era política de Roma remover cada traço de dissensão de suas doutrinas ou decretos. Tudo que considerava herético, quer que sejam pessoas, quer sejam escritos, era destruído. Uma simples expressão de dúvida, uma pergunta sobre a autoridade dos dogmas papais, era suficiente para tirar a vida de ricos ou pobres, elevados ou humildes. Roma se esforçava também para destruir cada registro de sua crueldade para com os dissidentes. Preste atenção nisso. Roma é quem vai contra os dissidentes que se levantam contra as doutrinas dela. É disso que Paulo está falando. Paulo está falando dos dissidentes contra as doutrinas. É disso que ele está falando. Não está falando de dissidência com a igreja, no sentido de que você não possa fazer isso. O dissidente que causa escândalo contra a doutrina é o contrário. Não é aquele que se levanta para defender a verdadeira doutrina de Cristo. Vamos ver isso mais à frente e melhor. Os concílios papais decretavam que livros e escritos contendo tais registros deviam ser lançados às chamas. Que curioso que pessoas que estavam no nosso meio queimaram livros com uma grande controvérsia, livros que nós, a custo de suor e dinheiro, imprimimos. Que curioso, exatamente o espírito romano. Queimaram livros. Não fomos nós que queimamos livros. Nós não queimamos livros da igreja adventista nenhum. Não queimamos. Nós não fazemos isso. Essa é a política de Roma. Agora, vamos avançar um pouquinho mais para entender o que nos reserva, inclusive essa palavra dissidente. Vamos ver se nós conseguimos ver na história bíblica alguns dissidentes e se esses dissidentes estavam do lado certo ou do lado errado. Vamos ver o que eles ensinaram e por que se levantaram. Vamos para o livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis. Nós vamos encontrar aqui um dos primeiros dissidentes da igreja. 1 Reis, capítulo 18, leio os versículos 17 e 18. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, Acabe era o líder da igreja adventista do sétimo dia da época, era o líder da igreja do povo de Deus, e disse ele, vendo Acabe a Elias, disse: és tu o perturbador de Israel? É você o dissidente que está criando problema na igreja? É você que não está concordando com as doutrinas que eu recebi de Jezabel? É você que não está querendo deixar que eu me alimente de Jezabel? Então disse ele, preste atenção, vejam o que disse o dissidente Elias aqui. Então disse ele, eu não tenho perturbado, não sou eu que trago escândalos para a igreja. Não, eu não tenho perturbado a Israel, eu não tenho perturbado a igreja adventista do sétimo dia, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baali. Então não sou eu, disse Elias, que sou um dissidente por dissidência. Não sou eu que estou perturbando a casa de Israel. Não sou eu que estou trazendo escândalo para a casa de Israel, mas você. Por quê? Porque tu e a tua casa, tu, a liderança, tu e a tua casa, a casa da liderança, tem deixado os mandamentos do Senhor e seguido a outros deuses, a Baali. Esse é o problema. Esse é o problema. Por que nós levantamos contra as doutrinas que a igreja hoje está tentando ensinar? Porque são doutrinas de Jezabel. São doutrinas de Babilônia. Vamos ler um pouco mais. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. 21, versículo 25. Presta atenção. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera. Veja o que ele fez? Se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por quê? Porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Quem incitava ele? Jezabel. Quem é Jezabel? Quem era Jezabel? A mulher dele. Qual é hoje a mulher, a igreja, que está incitando a liderança a adorar outros deuses? Essa Jezabel ressurge lá em Apocalipse. Tenho, porém, contra ti o tolerares Jezabel. Esta mulher que se diz profetiza, que ensina
o meu povo a comer dos sacrifícios da idolatria. Pense quem é Jezabel hoje, que ensina o sacrifício da idolatria. A missa se chama sacrifício da missa. Nós vamos detectar a igreja, então, babilônica, a igreja católica, apostólica, romana, incitando, uma mulher, Jezabel, incitando a liderança adventista a beber do vinho de Babilônia e a oferecer sacrifícios que os fazem idólatras, adorando um Deus que não existe, um Deus criado nos porões de Roma. Marcos, capítulo 6, versículos 17 ao 19. Marcos 6, 17 ao 19. Vamos ver outro dissidente aqui. Vamos encontrar mais um dissidente. O primeiro dissidente, Elias, que não concordava com as doutrinas, que não concordava com a adoração a um falso Deus, a um Deus triuno, a um Deus babilônico. Vamos encontrar agora um outro dissidente. Versículo 17. Marcos 6, 17. Porquanto o mesmo Herodes, o líder, o mesmo Herodes, mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias. O mesmo problema. O problema de Acabe era Jezabel. O problema de Herodes era Herodias. Novamente, uma mulher fazendo o problema, criando o problema. A igreja agora, novamente, a Jezabel moderna, novamente incitando Herodes, a liderança do povo de Deus, para quê? Para que eles agora caíssem no pecado. E então, diz, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Exatamente o que a liderança está fazendo, infelizmente. Está se casando, está se mancomunando, está se prostituindo com a moderna Herodias, a moderna Jezabel, e aí vem o problema. Versículo 18. Pois dizia João, esse dissidente agora, o dissidente João, dissidente da igreja, dissidente das doutrinas da igreja, dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Não é lícito você estar casada com esta Babilônia. Não te é lícito casar-se, não é lícito prostituir-te com a igreja babilônica, essa mulher babilônica. Apocalipse 2, 20, apenas para agora ratificar, né, o que temos dito. Apocalipse 2, 20, muitos gostam de anotar, né, diz de forma bastante simples e direta, falando à igreja de Tiatira, né, 19 primeiro. Eu conheço as tuas obras, o amor, o serviço, a fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aqui é para todos. Porém, algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, uma igreja que se diz manter e ser a detentora da verdade ao mundo, é a igreja católica que diz isso, ela diz que ela é que tem o magistério para ensinar todos os demais. Essa mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Veja bem, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. De novo, fornicação, prostituição e comer dos sacrifícios da idolatria. Nós temos um pão do céu para nos alimentar. Jesus disse, eu sou o pão da vida. A Bíblia é o nosso pão diário. Mas Jezabel tem dado de comer à liderança, tem dado de comer aos membros adventistas, e eles não têm percebido. E nós não podemos cair nesse erro. Seremos dissidentes sempre, quando as têm sido solapadas pela igreja. Uma igreja que tem, infelizmente, sido enganada e enganando, por sua vez, os servos para que comam sacrifícios de idolatria, para que aceitem um Deus que não existe, a adoração à Trindade. Idolatria. Vamos ler Mateus agora, 24. Mateus 24. (48) aos 50. Vamos ver o resultado. Diz, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá. Veja bem, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Olha aqui, comer e beber com os ébrios. Comer do sacrifício da idolatria,
beber o vinho de Babilônia. Virá o Senhor daquele servo num dia em que eu não espera e a hora que ele não sabe. Isso vai acontecer naturalmente com aqueles que passarem a comer do sem despertos para o que Deus está tentando ensinar. Eu me pergunto se nós, em algum momento, temos procurado, de fato, entender o que é esta dissidência que se levanta. Se ela é, em algum momento, positiva ou se ela é negativa. Vamos para o livro de 1 Reis. 1 Reis. 1 Reis 16, versículos 31. E sucedeu, deixa eu ver, falando ainda da questão de Jezabel, e sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebat, filha de Etbaal, filha de um sacerdote de Satanás, filha dele, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então vejam, o que aconteceu quando se alimentar da comida de Jezabel, da comida da Igreja Católica Apostólica Romana, aconteceu simplesmente isso. Ele foi, serviu a Satanás e o adorou. Passou a adorar um Deus falso. Essa é a realidade que acontece com todos aqueles que não entendem que há um chamado da parte de Deus para restaurar as doutrinas que têm sido derrubadas. Foi assim com Lutero, foi assim com Wycliffe, foi assim com Cranmer, foi assim com Jerônimo, foi assim com... Olha, todos os reformadores, Inglaterra, Escandinávia, Alemanha, Portugal, escolha, todos sem exceção foram dissidentes na sua época. Todo protestante verdadeiro é um dissidente. Dissidente de quê? Das doutrinas babilônicas que não consentiam com aquilo. Então, a dissensão é imediata, não bate. Você não aceita, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não vão andar. É dissidência. Ela vai acontecer. Mas o cuidado que nós temos que ter é de ser dissidentes no bom sentido. Dissidentes contra as doutrinas falsas que se insinuam na igreja. Essa é a verdadeira dissidência da qual nós realmente precisamos e temos que nos levantar. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Vamos lendo só, porque aí fica muito mais fácil. Certamente esse é um tema bastante complexo para muita gente. Por isso vamos nos munir da palavra, que aí nós não erramos. Né? Mateus, então, 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Agora nós entramos num outro campo, para entender o que é a verdadeira igreja. Ora, tá bem, eu sou um dissidente, mas eu sou um dissidente contra a igreja de Cristo? Eu estou contra ela? Ou eu estou a favor dela? Para que eu possa entender isso, primeiro eu preciso entender qual é a igreja de Cristo. E qual é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é a igreja adventista do sétimo dia? A igreja de Cristo é a igreja batista? A igreja de Cristo é a igreja católica apostólica romana? Qual é a igreja de Cristo de verdade, finalmente? Então, versículo 20. Porque esta é a verdadeira igreja de Cristo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, peraí. A verdadeira igreja de Cristo é a igreja onde as pessoas se reúnem em nome dele. Não tem a ver com religião, no termo que se conhece hoje. Não tem a ver com placa da igreja. Antes que houvesse igreja adventista, já havia a igreja de Cristo na terra. Deus sempre teve um povo que formou a sua igreja. Sempre. Vamos ler um pouco mais. Vamos para o livro de Ageu, capítulo 2, versículos 7 e 9. Ageu 2, 7 e 9. Diz: farei tremer todas as nações. Farei. Então no futuro seria feito. Farei tremer todas as nações. E virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória. Diz o Senhor dos Exércitos. Veja, ele diz: eu vou encher esta casa de glória. De que casa ele estava falando? E aí ele diz: a glória, versículo 9. A glória desta última casa
será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja bem, vamos lá. Ele está dizendo que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. Qual é a primeira e qual é a segunda? Voltem um pouquinho, no mesmo capítulo de Ageu, versículo 2, agora, capítulo 2, agora versículo 3. Quem há entre vós, estavam dizendo aqui os fariseus, aqueles que olhavam para a igreja apenas pela beleza física, aqueles que apenas contemplavam o templo do Senhor é este. Não importa se Jesus está aqui, se Deus está aqui, não. O templo, valorizavam mais a igreja, a placa da igreja. Para eles, isso tinha valor. Nada diferente, não é? Os discípulos caíram nesse erro. Senhor, vede que pedras, veja que maravilha, Senhor, olha só. Não vai ficar pedra sobre pedra. E por quê? Pelo mesmo motivo que nós vamos encontrar aqui em Ageu. Então, os fariseus estavam dizendo, os líderes da igreja, templo, estavam dizendo, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Quem de vocês que ficou, que se lembra do templo que Salomão levantou? Que maravilhoso! Aquele sim era o templo do Senhor. E como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Então, o que está sendo dito aqui, de forma muito simples, ele está dizendo que, os fariseus estão dizendo que o templo de Salomão era o templo. E o templo agora que foi construído na época de Jesus, para que Jesus viesse, no tempo de Herodes, não era nada. Mas, vamos ver, a grande controvérsia na página 19, página 19, leio. Diz, 1000 anos antes, o salmista magnificou o favor de Deus para com Israel ao fazer da casa sagrada seu lugar de habitação. Veja, o que estava sendo predito, vamos ver como se cumpriu. O primeiro templo foi construído durante o período mais próspero da história de Israel. Esse templo foi o edifício mais magnificente que o mundo já viu. Presta atenção agora. No entanto, o Senhor declarou pelo profeta Ageu com relação ao segundo templo, esse bem mais simples. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então, depois da destruição do templo por Nabucodonosor, ele foi reconstruído cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo por um povo que retornara de um longo cativeiro, olha nós aqui, para um país destruído e quase deserto. Havia então entre eles homens idosos que tinham visto a glória do templo de Salomão e que choraram no lançamento dos alicerces do novo edifício porque achavam ser este muito inferior ao primeiro. O sentimento que prevalecia é eficazmente descrito pelo profeta. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparadas com aquela? Então foi dada a promessa de que a glória dessa última casa seria maior do que a do primeiro templo. Como? Prestem atenção agora. O segundo templo não foi honrado com a nuvem de glória de Jeová, mas com a presença viva daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Por que o segundo templo foi maior? Por que a glória foi maior? Porque Cristo em pessoa adentrou aquele templo. Isso fez daquele templo um templo muito maior. O que faz com que a verdadeira igreja de Deus seja cheia da glória de Deus? A presença de Cristo nela. É isso, não é a quantidade de membros, não é uma placa, não é nem uma profecia que mostra que essa igreja foi levantada por Deus. Por quê? Porque no devido tempo, se essa igreja não se mantém nos caminhos do Senhor, ela é rejeitada. Então, o que faz realmente de um templo, o templo do Senhor, o que faz de um templo a igreja do Senhor é a presença de Cristo no meio dela. É a presença de Cristo no coração do cristão que faz dele uma igreja de Deus. É a presença de Cristo numa instituição, seja ela qual for, que faz daquela instituição a verdadeira igreja de Deus. Agora, será que é assim hoje? Será que nós podemos dizer isso da instituição adventista hoje? Será que a presença de Deus está no meio dela? Não precisaríamos nem ler quando a senhora White lê, né? A igreja está em apostasia. A presença de Deus não está no meio dela. A inspiração não diria isso para desdizer depois. A presença de Deus não está no meio dela. Agora, vamos ver se biblicamente encontramos isso também. Vamos para o livro de Gálatas, capítulo 4,
Gálatas, capítulo 4, 25, Gálatas 4, 25 a 29. Vejam. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, monte, igreja, uma igreja da Arábia, simbolicamente, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, a igreja, pois é escrava com seus filhos. Ele está dizendo que tem uma igreja que agora existe, a Jerusalém moderna, que é escrava com seus filhos, assim como foi no passado. Veja que ele diz que é uma alegoria. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Todos que, como Paulo, um desigrejado, um dissidente, que começou a ser perseguido pela igreja, que se dizia a igreja de Deus na terra, a liderança passa a perseguir Saulo, e Saulo agora, assim como todos que querem realmente servir a Deus, que percebem que é impossível servir e adorar ao Deus verdadeiro dentro daquela instituição, não era mais possível, esse diz, a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Ah, mas nós somos muito mais. Aquele povinho, esse bandozinho aí de crente, de leigo, incautos aí que não sabem nada, um povinho aí que tem 2, 3 em cada lugar, acham que vão conseguir fazer alguma coisa. Alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Nós pregamos, falamos e as pessoas parecem que estão dormindo. Agora mesmo o irmão Raim dizia, Rogério, né, a gente fala, parece que até no nosso meio mesmo, as pessoas parecem que não despertam. Alegra-te, estéril, tu que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais dos que os da que tem marido. Veja bem, os filhos da solitária têm mais, são mais do que aquela que tem marido. A nossa é livre, porque nós temos um marido. E o nosso marido é Cristo Jesus. O líder da nossa igreja, o presidente da nossa igreja é Jesus Cristo. Nós não temos um presidente humano, porque Deus não pode reinar em um trono dividido. O trono da igreja, o trono da verdadeira igreja de Deus, só pode assentar um ser estabelecido por Deus. Jesus Cristo, o verdadeiro cabeça da igreja. E quando uma igreja estabelece um presidente, ela começa a sua queda. Exatamente como foi com Saul. Dá-nos um rei. Queremos um rei. O rei, ele já tinha. Era Cristo que conduzia aquelas hostes no deserto o tempo todo. Foi Cristo quem tirou aquele povo do Egito, exemplificado em Moisés. A coluna de nuvem que seguia eles era Cristo. A coluna de fogo era Cristo. Ele é quem estava dirigindo aquele povo. E Moisés tão somente obedecia às ordens de Cristo, que por sua vez obedecia às ordens do nosso Pai Celestial. Cristo foi quem sempre conduziu a sua igreja. E no momento que eles disseram, queremos um rei, tirando o desejado de todas as nações, imediatamente veio a sentença. Samuel disse, deixa, porque não estão rejeitando você. Deus disse para Samuel, deixa, não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Quando nós estabelecemos um presidente, nós estamos rejeitando o verdadeiro cabeça da igreja. A igreja católica inventou a ideia de um presidente, um papa, ou, entre aspas, que se autodenomina pai dos cristãos, pai dos cristãos que se dizem espirituais, pai espiritual de toda a cristandade. E todas as igrejas imitaram o modelo babilônico. Simples assim, simples assim. Por isso mesmo, no nosso meio, quando se levantou um homem dizendo, eu tenho a capacidade de ser o administrador, eu devo ser o administrador, o nosso ministério disse não. Tivemos um monte de problema. Ameaçou mover ações contra nós, ameaçou mover ações dizendo que nós éramos uma quadrilha. Todo tipo de acusação sobreveio. Mas pela graça de Deus, até hoje, o presidente do Ministério Quatro Anjos, o presidente da verdade sobre o fim, é Jesus Cristo. E aí temos 7 pessoas hoje que coordenam as questões juntamente de forma administrativa e doutrinária. Porém, cabeça, somente Cristo. Não é Rogério Buzzi, não é Elias, não é Raí, não é irmã Mônica, não é Aquino, não é Fabrício, não é Leandro. Não é nenhum desses é cabeça. Cabeça é Jesus Cristo. E assim deve ser com toda e qualquer
instituição que se levante, ela tendo placa ou não. Toda e qualquer igreja, seja ela com 2 ou 500 membros, deve ter Cristo como o cabeça, porque senão, não está cumprindo o que ele disse. Quando estiverem reunidos em meu nome, eu me farei presente. Quando estão reunidos em nome de um presidente, quando estão reunidos em nome de uma instituição que fica acima da doutrina, acima do que Cristo ensinou, automaticamente Cristo está sendo retirado do seu devido lugar como cabeça da igreja. A grande controvérsia, agora, página 123. A grande controvérsia, página 123. Leio. Com tais armas, os defensores da verdade têm sido atacados em cada época. Os mesmos argumentos são ainda lançados contra todos os que se atrevem a apresentar em oposição, olha os dissidentes aqui, em oposição a erros estabelecidos, os que não aceitam, os dissidentes que se levantam em oposição a erros estabelecidos, os simples e diretos ensinos da palavra de Deus. E aí, esse é o ataque que vem. Preste atenção, você já deve ter ouvido algo parecido se você é um pregador da verdade presente. Quem são esses pregadores de novas doutrinas? Exclamam os que desejam uma religião popular. Popular, olha a quantidade de gente que nós temos. Nossa religião é popular. Vocês são um bando de pouquíssimos aí que não sabem nem o que estão falando. Eles são ignorantes, dizem eles sobre nós. Eles são ignorantes, poucos em número e oriundos das classes pobres. No entanto, reivindicam ter a verdade e ser o povo escolhido de Deus. São incapazes e estão enganados. Não é o que acabou de falar, em outras palavras, o Michelson Borges? Falando dos dissidentes que criam problema na igreja. Quão superior em número e influência é a nossa igreja? Não é o que eles dizem? Não é o que acabamos de ler em Gálatas? Os daqui não têm marido são mais dos que o daqui tem marido. Quantos grandes e ilustres homens existem entre nós? Teólogos e mais teólogos. Falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ouça, inclusive, você tem o link, ouça, inclusive, esse vídeo do Michelson Borges. Veja quantas vezes ele diz a palavra eu. Veja. Quanto mais poder há do nosso lado. Estes são os argumentos que têm tido notável influência sobre o mundo, mas eles não são mais conclusivos hoje do que nos dias do Reformador. Fiquemos com a palavra. Isaías 54, Isaías agora, 54, 1 a 5. Isaías 54, 1 a 5. Leio. Mesma coisa que você vai encontrar em Gálatas. Olha que interessante. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Rompe em cânticos e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária, mais são os filhos da igreja que está só, sem o marido, do que os filhos da casada, diz o Senhor. Nós temos um marido. O único marido que uma igreja pode ter. Único. Jesus Cristo. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque tu não serás humilhada. Hoje procuram envergonhar-nos. Hoje procuram humilhar-nos. Mas não tema, diz o Senhor. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade. E não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Um dia estivemos viúvos. Hoje não mais. E chegará um tempo que o Senhor se manifestará com poder na sua igreja. E aí nós o veremos. E então, porque o teu Criador é o teu marido. Momento. Prestem muita atenção nisso. Muita atenção. Quem é o nosso marido? O Criador. Você foi criado pelo presidente da Associação Geral? Você foi criado pelo Papa? Lembra-te da primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que fez, Criador, os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O teu Criador é o presidente da tua igreja. Ele tem que ser. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Pai, não tem o Filho.
Então, voltamos para Gálatas 4, 29. Gálatas 4, 29. Mas então, aquele que era gerado segundo a carne, filhos gerados segundo a carne, não são espirituais. Eles entram convencidos de uma doutrina. Eles entram segundo a carne. E aí, são gerados pelo desejo da carne. Metas de batismo. Não, eu preciso batizar tantas pessoas, então, nem preparado está, vai para a piscina, vai para a água. E sai como entrou. Gerados segundo a carne. Aquele que era gerado segundo a carne. E quem são os que são gerados segundo a carne? Então, aquele que era gerado, como aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Curioso. Somos acusados de dissidentes, somos acusados de uma série de coisas, mas nada novo debaixo do sol. O que foi é o que há de ser, diz a palavra, não é? Assim é também agora. João 9, 22. O que aconteceu na época de Jesus? Seus pais disseram isto sobre o filho que foi curado por Jesus, que era cego, porque temiam os judeus. Então agora nós temos um membro da igreja com medo dos líderes, porquanto já os judeus, os líderes, tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Quem confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Prestem atenção nisso. Vejam só, prestem muita atenção nesse detalhe, tá? Passando, Jesus viu um homem cego de nascença. A Bíblia diz, Jesus passando viu um cego de nascença. E quem confessasse que Jesus era o Cristo, era expulso da sinagoga. Vamos ler mais um pouquinho, versículos 35 e 36. Diz, Jesus ouviu que o tinham expulsaram o homem que foi curado de cegueira, porque ele começou a ver agora. Ele começou a ver que aquele, inclusive, Jesus, era o verdadeiro Filho de Deus. Ele vai ser ensinado com isso. Ele começou a ver os problemas. Quando você é desperto e teus olhos são abertos e você começa a ver o que está acontecendo, você vai ser expulso. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando, disse, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor. Peraí. No que ele disse que crê? Ele creu que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A igreja adventista hoje diz que Jesus assumiu, que Cristo assumiu o papel de filho. Que Cristo, de fato, não era o Filho de Deus. Somente Jesus é que foi e passou a ser Filho de Deus. Não Cristo. Mas a Bíblia nos tem ensinado. Cristo é o Filho de Deus. Vejam bem. 22 de novo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Nós fomos expulsos por quê? Porque defendemos taxativamente que Cristo é o Filho de Deus, legítimo, gerado, o unigênito de Deus. Nada novo debaixo do sol. Capítulo 2 do livro de João 2. Capítulo 2 do livro de João. 1 João, capítulo 2. Lemos os versículos 18 ao 26. Presta atenção. Filhinhos, é já a última hora. Isso é para nós. É já a última hora. E como vocês ouviram que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós. Preste atenção. Nós, se defendemos que Jesus é o Filho de Deus, que Cristo é o Filho de Deus, somos expulsos. Quando somos expulsos da igreja ou da sinagoga? O texto diz, expulso da sinagoga. Não há como sermos expulsos da igreja de Deus enquanto defendermos as doutrinas de Deus.
Só podemos ser expulsos da sinagoga. Assim como aquele homem foi expulso da sinagoga, assim como Jesus disse que aconteceria. Expulsarão vocês da igreja? Não, da sinagoga. Não podem tirar Cristo do nosso coração. No momento que eu tenho Cristo no coração, eu sou uma igreja viva. No momento que um grupo se reúne em nome de Jesus, ali está a igreja viva. Porque tem aquele que nos dá a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 2:18, de novo. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram de nós, se fizeram anticristos, porque são contra Cristo, não querem que Cristo reine na igreja. Assumiram e colocaram um presidente no lugar dele e servem a ele. O que ele disser é lei. O que o Papa diz é lei, o que o presidente da associação diz é lei. E os membros de olhos fechados seguem. Saíram de nós, muitos saíram do nosso meio já, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, é curioso que saíram exatamente por esse motivo. Começaram a ensinar que a divindade de Jesus é o fato dele ser Deus. Quando a Bíblia diz que há um único Deus, que é o que ensinamos. Passaram a negar a divindade de Jesus, achando que a estavam defendendo. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Quando você nega que Cristo é o Filho de Deus, você está negando a divindade de Cristo. Quando você nega que Cristo é o verdadeiro e literal Filho de Deus, você está negando a divindade de Cristo. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não escrevi para vocês porque vocês não saibam a verdade, mas porque sabem. Qual é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, conhecereis Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso nós lemos a Jerusalém, de cima a nossa mãe, porque nós somos livres. Nós não estamos presos a presidentes humanos. Não estamos presos a dogmas da igreja. Não estamos presos à tradição, ao magistério, entre aspas, da igreja. Não estamos presos a isso. Nós somos servos do Senhor Jesus e nós ensinamos a sua palavra. Nós vivemos pela sua palavra. As doutrinas que ensinamos são as doutrinas bíblicas. Queremos um está escrito. Mostrem nosso erro pelo está escrito. Não por esta conversa de dissidentes que criam problemas para a igreja. Somos dissidentes, sim. Porque somos contra as doutrinas babilônicas que se infiltram na igreja, que deveria ser a igreja pura de Jesus Cristo. Jesus disse, aí vem o inimigo e ele nada tem em mim. Nada é nada. A doutrina da Trindade é uma doutrina babilônica, uma doutrina que nasceu nos mesmos porões católicos que criaram a Inquisição, que mataram nossos irmãos. 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, que é aquele que nega que Jesus é de fato o verdadeiro e legítimo Filho de Deus, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Quem nega que Deus é o verdadeiro Pai do Senhor Jesus Cristo, é o anticristo. E quem hoje defende que Jesus não é o Filho literal de Deus, está negando a doutrina basilar da Escritura. E quem faz isso se fez anticristo. Se fez porque não era. A igreja adventista não defendia esse erro crasso. A igreja adventista não defendia a Trindade, que faz de Cristo apenas um filho de teatro, um filho que de fato não é filho. A igreja adventista se fez anticristo quando adotou este ensino. Qualquer que nega o filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. João 2, João 2, 18, lemos agora o 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vocês. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O Papa não pode te dar a vida eterna, não pode. O presidente da Associação Geral não pode te dar a vida eterna. O pastor não pode te dar a vida eterna.
O líder de uma associação não pode te dar a vida eterna. O líder de um ministério não pode te dar a vida eterna. Jesus Cristo é quem dá a vida eterna, pois ele a recebeu do Pai. 26. E estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Qual é o engano? Negar que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. A grande controvérsia, página 35. A grande controvérsia, página 35. Leia. Preste bem atenção aqui, meu irmão. Quando os seguidores de Cristo, vejam bem, quando os seguidores de Cristo, que diz João, saíram de nós. Quando os seguidores de Cristo se uniram aos idólatras, saíram de nós, se uniram aos idólatras, a religião cristã se tornou corrompida e a igreja perdeu sua pureza e poder. No entanto, houve alguns dissidentes que não foram desviados por esses enganos. Mantinham ainda sua fidelidade ao autor da verdade e adoravam unicamente a Deus. A grande controvérsia, página 35. João 16, 1 e 2. João 16, 1 e 2. Jesus agora. Tenho dito estas coisas para vocês, para que vocês não se escandalizem. Expulsarão vocês das sinagogas. Meu irmão, minha irmã adventista, vão expulsar você da sinagoga se você ensinar o que deve ser ensinado. Se os teus olhos forem abertos e você ensinar esta verdade, de que Cristo não é um filho que apenas assumiu o papel de filho, mas é de fato o Filho de Deus, literal, gerado do Pai. Se você ensinar essa verdade, se prepare, porque você vai ser expulso da sinagoga. E se você ensinar isso, se prepare para algo pior. Jesus disse, tenho dito essas coisas para que vocês não se escandalizem. Expulsarão vocês da igreja? Das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar pensará estar fazendo um serviço a Deus. Senhor, mas por que farão isso? Isso farão a vocês, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Não conheceram o Pai nem a mim. A grande controvérsia, página 213 agora. Grande controvérsia, página 213. Diz, no século XVII, milhares de pastores foram demitidos de suas funções. O povo foi proibido, sob pena de pesadas multas, prisão e banimento de assistir a qualquer reunião religiosa. Vai acontecer, meus irmãos, exceto aquelas permitidas pela igreja. Aqui não é a igreja de Deus. A igreja de Deus que vai proibir que você adore a Deus segundo a sua consciência. As almas fiéis que não podiam evitar reunir-se para adorar a Deus eram compelidas a reunir-se em vielas escuras. Olha a igrejinha aqui. Olha esse grupinho aí, somos acusados. Olha esses grupinhos aí de punhadinho de gente. Reunir-se em vielas escuras, sótãos sombrios, e em certas estações à meia-noite nos bosques, escondidos, porque o inimigo não quer lhes dar a liberdade de adorar a Deus segundo sua consciência. Na profundidade, presta atenção, na profundidade acolhedora da floresta, num templo erigido pelo próprio Deus nas florestas. Jesus pregava ao ar livre, à beira da praia, à beira de uma plantação, no nosso pé da montanha. Esse era o templo erigido por Deus. Na profundidade acolhedora da floresta, num templo erigido pelo próprio Deus, aqueles dispersos e perseguidos filhos do Senhor se congregavam para derramar a alma em oração e louvor. Mas apesar de todas as precauções, muitos sofreram por sua fé. As cadeias estavam superlotadas. Vai acontecer. As famílias eram separadas. Muitos eram banidos para terras estrangeiras. Entretanto, Deus estava com seu povo, que era o povo, esse punhadinho de gente, perseguidos, que tinham que se reunir às escondidas para não morrer. Entretanto, Deus estava com seu povo e a perseguição não podia silenciar seu testemunho. Muitos foram compelidos a migrar para a América, cruzando o oceano, e ali lançar os fundamentos da liberdade civil e religiosa, que tem sido o baluarte e glória desse país. 98, página 98 agora, grande controvérsia. Com seus antigos irmãos entrando em acordo com Roma e absorvendo seus erros, aqueles que se apegavam à antiga fé acabaram formando uma igreja distinta
e adotando o nome de irmãos unidos. Esse ato atraiu-lhes as maldições de todas as classes. Todavia, sua firmeza era inabalável. Forçados a buscar refúgio nos bosques e cavernas, eles ainda se reuniam para ler a palavra de Deus e congregar-se em seu culto. Eu não sei se é necessário falar muito mais sobre isso tudo. Uma coisa tem que ficar claro, tem que ficar evidente a todos nós. A palavra de Deus não nos deixa errar em relação à verdadeira igreja de Deus. Nós hoje precisamos entender o que Deus espera de nós. Fidelidade. Nós temos falado muito aqui sobre como Deus tem conduzido a sua igreja na questão da verdade presente. Se você prestar atenção naquilo que Deus tem procurado nos ensinar, você verá certamente um Deus nos impulsionando a ensinar verdades que, infelizmente, a esmagadora maioria hoje não tem aceitado, não quer aceitar. Eu espero de coração, meu irmão e minha irmã, que você entenda que a palavra dissidente, a palavra fundamentalista, a palavra perigoso, será breve usada com muito mais força contra nós. Nós seremos acusados de ser inimigos da lei e da ordem. A igreja adventista está perigosamente, dia a dia, se aproximando mais e mais da igreja católica apostólica romana. Saíram de nós, mas não eram de nós. Têm negado a doutrina do Deus único. Têm negado, como dissemos, o Filho e o Pai. É necessário que nós nos levantemos. Nós queremos a paz, buscamos a paz, como Lutero, como Jerônimo, como John Hus, como todos aqueles mártires do passado, sem falar dos servos de Deus, os apóstolos, sem falar dos profetas. Mesmo no nosso tempo moderno, nós detectamos a verdadeira igreja de Deus. Dissidentes, protestantes, proscritos, perseguidos, um punhadinho de gente, contra toda uma geração que fará finalmente guerra contra o verdadeiro povo de Deus. Espero de coração que você se prepare, que busque, cada vez mais estude a palavra de Deus, para que quando chegar o tempo da perseguição, você esteja preparado. A sacudidura vem, e se nós não estivermos muito bem fundamentados como está escrito, nós seremos varridos pelas falsas doutrinas. Deus possa abençoar você, meu irmão, minha irmã, e a todos aqueles que têm ouvido o apelo de um Deus que nos chama a, como Elias, o primeiro dissidente, como João Batista, outro dissidente, para que nós, ancorados pelo espírito de Elias, pelo espírito de João Batista, que não é mais nem menos do que o espírito do Senhor atuando de forma profética no seu povo, que nós nos levantemos e, como eles, tenhamos a coragem de apresentar o pecado de uma igreja, o pecado de uma liderança que escolheu Jezabel e Herodias, mancomunando-se com a igreja Jezabel, a igreja babilônica, a igreja moderna, e tem feito certamente com que os servos de Deus se alimentem dos sacrifícios da idolatria e bebam o vinho de Babilônia, tornando-se ébrios e não entendendo o tempo da vinda do Senhor. Deus abençoe você grandemente e, por favor, não esqueça, de graça recebeste, de graça dai. Leve à frente essa mensagem. Terminando este culto, por favor, dê o seu like, faça o seu comentário, entre lá no tema e coloque o seu comentário, coloque o seu like, ajude para que esta mensagem alcance todos quantos deve alcançar. Lembre-se, Jesus disse, ide e fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Se você concorda com o que aprendeu aqui, leve para frente, não custa nada. Saindo desta live, vá imediatamente, não espere, dê o seu like, dê o seu comentário e distribua com todos aqueles que são da sua rede para que outros possam alcançar esta mensagem também. Deus seja contigo e te abençoe grandemente. Vamos orar? Maravilhoso Deus que está nos céus, te agradecemos pelo privilégio que temos, ainda que de maneira muito pequena, Senhor, participar, pelo menos em algo, daquilo que participaram nossos irmãos no passado. Quando olhamos para aqueles homens do passado, Senhor, que foram perseguidos, foram chicoteados, foram vituperados, foram acusados,
de serem perturbadores, assim como Elias, assim como Paulo, e todos aqueles que se levantaram, Senhor, levantando o baluarte daquela bandeira ensanguentada do nosso Mestre Jesus Cristo. Todos eles sofreram, e nós hoje, por enquanto, não temos, Senhor, passado nem por uma gota do que passaram aqueles homens. Dá-nos força, Senhor, para nos manter firmes, e se a perseguição tiver que vir a cada um de nós, assim seja. Se tivermos que ser chamados de dissidentes, de fundamentalistas, acusados pelo inimigo nosso, de sermos nós os inimigos da lei e da ordem, dá-nos força para nos manter firmes e alçar bem alto, Senhor, o sacrifício feito por teu filho naquela cruz. Teu filho disse que, quando fosse levantado da terra, todos atrairia a ele. Dá-nos sabedoria para levantar Cristo acima de todo e qualquer ser humano, porque sabemos que aqueles que vêm a Cristo, veem o nosso Pai Celestial. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado por abrir os nossos olhos. Muito obrigado por tudo que o Senhor bondosamente nos tem dado. Oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Mestre, o cabeça da igreja, hoje e sempre. Amém.